Quem acompanha a carreira do Eminem sabe que ele se meteu em muita treta com muitas pessoas durante todos os anos da sua carreira. Dentre essas tretas, uma das que mais se destaca foi a que ele teve com a Mariah Carey, que desde 2001 vem gerando diversas farpas e diss tracks. Provavelmente você já ouviu alguma delas. E eu tô aqui pra poder destrinchar tudo isso que aconteceu nessa treta que durou praticamente uma década. Isso porque até 2020 ainda estava sendo repercutido e comentada por eles em suas músicas e entrevistas. The Mariah thing, yeah, that's true. Those rumors are true, and I'm not gonna deny them. So did you date him? No. Can I just clarify that I did not have a physical relationship with him? Até onde a gente sabe, o Eminem e a Mariah não se conheciam até o Grammy Awards de 2001, onde o Eminem cantou no palco com Elton John e a Mariah tava na plateia. E ao que tudo indica, ela tinha gostado da apresentação e teve a ideia de fazer uma parceria com o Eminem em alguma música. Logo em seguida, alguns meses depois, alguns paparazzis viram o Eminem e a Mariah bebendo em um bar em Nova York. E assim que eles saíram de lá, os dois foram vistos indo pro apartamento da Mariah, que ficava praticamente do lado desse bar. E mesmo com a Mariah comprometida e o Eminem passando por um divórcio, vários sites e tabloides daquela época começaram a falar que o Eminem e a Mariah estavam tendo um caso. Mas sempre que isso vinha a público, a assessoria tanto dele quanto dela negava tudo, afirmando que eram apenas encontros profissionais. Pouco tempo depois, a Mariah fez um voo com seu jatinho particular, de Nova York até Detroit, para poder se encontrar com o Eminem. Esse momento, inclusive, volta a ser mencionado nas letras das músicas deles no futuro. Pelo que a gente sabe, nessa época, a Mariah queria convencer o Eminem a participar do seu novo álbum, Glitter. Mas o Eminem recusou o convite e depois disso eles continuaram se encontrando normalmente. No ano seguinte, logo no início de 2002, o Eminem estava no estúdio gravando seu quarto álbum, o The Eminem Show, e foi novamente feito um convite para uma parceria, só que dessa vez pelo Eminem, que convidou a Mariah para poder participar da sua nova música, Superman. E ela gostou bastante da ideia, tanto que ela chegou aí no estúdio gravar os vocais da música. Só que foi nesse dia que algo aconteceu que resultou na Mariah nunca terminando a gravação e eles nunca mais sendo vistos juntos. Até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu nesse dia da gravação. O que a gente sabe são as diferentes versões que ambos contam em diversas entrevistas e em trechos das suas músicas na próxima década. Como a gente já sabe, o Eminem convidou a Dina Rae para poder substituir a Mariah na música. E foi logo aí que tivemos uma das primeiras farpas soltadas nas letras. Em certo momento da música, o Eminem diz: "Tá tentando ser minha nova esposa? O quê? Você é a Mariah? Voe 2 vezes." Basicamente nessa música ele tá falando que existem milhares de mulheres apaixonadas por ele, mas que ele não quer saber porque ele não tem tanto tempo e ele também não se importa tanto assim. E por mais que a música pareça ser pra Mariah, não dá pra gente interpretar só dessa forma, porque como eu tinha dito, o Eminem tava passando por um divórcio com a Kim, a sua esposa da época, e logo no início da música ele já fala: "Eu tô solteiro agora, eu não tenho aliança nesse dedo agora. Nunca vou deixar outra mulher me derrubar." E ao longo de toda a música ele repete que por mais que todas essas mulheres estejam correndo atrás dele, ele não pode ser o super-homem delas. Nesse mesmo álbum que eu mencionei, o The Eminem Show, em outra música ele volta a fazer referência a Mariah, na música When the Music Stops, onde ele diz: "Eu cheguei muito longe nesse jogo pra virar e ir embora. E não falar o que eu tenho pra falar? O que caralho você acha que eu sou? Uma piada? Você tá fumando crack? Antes de fazer isso eu imploraria pra Mariah me aceitar de volta." Meio que dizendo que é tão improvável dele deixar as pessoas censurarem o que ele fala, quanto seria dele implorar pra voltar com a Mariah. Esse álbum fez um sucesso gigantesco, e o que até então era um burburinho ou especulações se tornou uma das coisas mais comentadas daquela época. A equipe da Mariah continuava negando todo o relacionamento deles, mas não foi o suficiente. Ela acabou tendo que ir em diversas entrevistas para poder desmentir o Eminem e contar a versão dela do que realmente tinha rolado, e segundo a Mariah, nada tinha rolado. No mesmo ano, a Mariah lançou a música Clown, e na letra ela mandou indiretas pro Eminem. Porque por mais que a gente saiba que é pra ele, ela nunca realmente mencionou o nome dele em nenhuma das suas músicas. Na música ela diz: "Eu devia ter ficado no curto sua música também. Eu nunca deveria ter ligado de volta quando você me convenceu. Eu nunca deveria ter te dado a merda do meu número. Você nunca deveria ter insinuado que somos amantes, quando você sabe muito bem que nunca sequer nos tocamos." E depois ela faz uma referência àquela viagem de jatinho que eu tinha mencionado lá no início. Ela fala: "Dar uma volta de 20 minutos no meu jatinho não significou nada, mas eu acho que você não sabia que é assim que as coisas funcionam comigo." Em seguida ela diz: "Consequentemente, o seu ego tá transbordando agora. Você não quer que o mundo saiba que você é apenas um show de marionete." E ela não parou por aí, porque em um dos seus shows ela cantou essa música e ela fez uma apresentação que ela chamava The Marionette Show, fazendo uma referência ao nome do álbum do Eminem, o The Eminem Show. E nessa apresentação tinha uma dançarina que era controlada igual uma marionete, enquanto ela usava uma peruca loira e uma camisa do time de basquete Detroit Pistons, que é o time que o Eminem torce. Isso tudo em 2002. Mas 3
anos depois, em 2005, durante a sua turnê, o Eminem resolveu responder a Mariah na mesma moeda. E durante a música As Like That, ele mudou a letra da música para poder zoar a Mariah. Mariah Carey é tão assustadora. Sempre que eu vejo um vídeo dela na MTV, ela é tão chata. Mariah Carey looks so scary. Every time I see her video on MTV, she's so annoying. Em outro momento do mesmo show, ele revela o suposto motivo daquela música se chamar Superman, e seria porque a Mariah Carey chamava ele assim durante seus momentos de brincadeiras bobas e gostosas. Mariah Carey, we had some good times together, didn't we? Remember the time we were dry humping and you were calling me Superman? Depois disso, ainda teve um momento onde ele vazou alguns áudios da sua secretária eletrônica de supostas ligações que ele recebeu da Mariah. Who was that? You love it? Yo, that sounds like Mariah Carey. That's me. Oh, get the fuck out of here. E quando perguntada em entrevista sobre o Eminem, a Mariah seguia dizendo que nada havia acontecido. No ano seguinte, em 2006, o Eminem voltaria a mencionar ela novamente numa música, a Jimmy Crack Corn, com participação do 50 Cent. Essa música ele faz uma crítica aos empresários do mundo da música, até que em certo ponto ele fala o seguinte: enquanto isso, você pensa em nós como eu penso em Mariah. E você, é apenas como ela, vocês são um bando de mentirosos. Ele fala um pouco mais de coisas, mas eu não posso repetir porque provavelmente o vídeo que vai cair, o Eminem fala muito absurdo nas letras dele. Nesse ano, o Eminem também deu uma entrevista na Rádio 45, onde ele disse: sim, eu e Mariah tivemos um relacionamento por uns bons 6 ou 7 meses, mas não deu certo. Eu não curti o que ela queria e nossas personalidades colidiam. Nesse momento, até o 50 Cent acabou se metendo na briga na música All of Me. Ele faz uma referência a essa treta dizendo: o Eminem previu tudo isso. Não sei como ele sabia. Ele disse que as mulheres de Hollywood são todas mentirosas. Você pega elas te irritam e depois te negam igual a Mariah. Até então a Mariah tinha parado de responder os ataques do Eminem, até porque isso tudo tinha rolado em 2002, ele já estava em 2007, 5 anos depois ainda estava tocando nesse assunto, mas esse silêncio acabou chegando ao fim da parte dela. Isso porque em 2009 o Eminem fez um dos ataques mais pesados dessa treta, na sua música Bad Facts from Baghdad. O Eminem chamou a Mariah de prostituta alcoólatra, chegando a mencionar o ex-namorado dela, Luis Miguel, e ofendeu o atual marido dela na época, o Nick Cannon, mais de uma vez, inclusive. A música já começa com ele falando que tá trancado na adega da Mariah, onde ele tem se alimentado apenas de vinho. Daí ele fala: Mariah, o que aconteceu com a gente? Por que a gente teve que se separar? Eu só queria um pouco de ponche. Tá vendo? Eu não tava pedindo muito. Nem consigo imaginar o que tá passando pela sua cabeça depois do término com aquele péssimo fim de namoro com um latino bonitão. Luis Miguel, é melhor Nick Cannon se afastar. Não tô brincando. Eu quero ela de volta, seu moleque. E sim, querida, eu quero outra chance com você. Você pode me bater com aquela espátula se você quiser. Quer dizer, eu quero muito você de volta, sua puta. Nick, você já se divertiu demais. Mais pro final da música ele volta a falar com o Nick, ele fala: Nick Cannon, seu otário, te desejo sorte com essa prostituta. O Nick Cannon, pra quem não sabe, é um comediante da Nickelodeon, que aqui no Brasil ele é meio irrelevante, ou pelo menos pesquisando, eu não vi nada sobre coisas que são conhecidas dele aqui no Brasil, mas ele era casado com a Mariah nessa época e ele ficou muito irritado mesmo com essa música. Ele chegou a fazer uma publicação consideravelmente grande no seu blog, onde resumidamente ele chamava o Eminem de racista, infantil e que ele queria pegar o Eminem na porrada. Ninguém nunca levou essa postagem a sério, mas assim, pouco tempo depois, em entrevista, o próprio Eminem veio a público numa entrevista na BBC, onde ele diz que pode ter ido longe demais com essa música. E quem conhece o Eminem já deve estar acostumado com esse jeito dele falar muita besteira na música e ser bastante irônico, e foi como muitas pessoas interpretaram, que talvez ele não tivesse realmente arrependido, talvez ele estava só sendo irônico, mas mesmo assim, já era um pouco tarde demais, porque um mês depois, a Mariah lançava a música mais famosa de toda essa treta, e que eu acho que junto com a música dela de Natal, é a música mais famosa da carreira dela, e é claro que eu tô falando da música Obsessed. A gente percebeu que a Mariah não costuma citar nomes em suas letras, ao invés disso ela usa outros meios para poder dar indiretas, e nessa música não foi diferente. Durante todo o clipe, as cenas alternam entre ela cantando e cenas onde ela tá vestida exatamente como o Eminem se vestia, com moletons largos, boné, cavanhaque, e ao longo do clipe ela interpreta esse stalker que persegue ela por todos os lugares, até que ele é atingido por um ônibus.
Se você é fã de Meninas Malvadas, você provavelmente já deve ter pego várias referências aqui, tanto nessa cena com o ônibus, quanto na própria frase que ela começa dizendo na música, que ela fala "Por que você é tão obcecado por mim?", que é uma das frases mais icônicas da franquia. Logo no início da música, ela já começa dizendo: "Todos os blogs dizem que nos encontramos no bar, quando eu nem sei quem você é. Dizem que eu estou na sua casa, dizem que eu estou no seu carro, mas você tá em Los Angeles e eu tô na casa do Jermaine." Jermaine é o produtor da Mariah, que trabalhava em Atlanta, e aqui ela fala de Los Angeles, que é onde o Dr. Dre costumava produzir as músicas com o Eminem. Ou seja, praticamente do outro lado dos Estados Unidos. Ela também faz referência ao abuso de substâncias que quase tirou a vida do Eminem um ano antes. Ela diz: "Deve ser a maconha, deve ser o porque você usa. Ouvi dizer que você está usando." No idioma original ela fala popping, que é tipo tomar comprimidos, popping pills. Em português esse significado meio que se perde. Não tem uma tradução exata para isso. E junto com essa música ela também lançou um remix com o rapper Gucci Mane, onde tem outras partes novas na letra, dentre elas um momento onde o Gucci Mane fala: "Acho que ele tá bolado porque não te tem mais. Então, como o Pinóquio, o nariz dele vai crescer." Essa música foi um sucesso absurdo, e com todo esse barulho que a música tava fazendo, é óbvio que o Eminem não ia simplesmente deixar pra lá. Uns 2 meses depois do lançamento da música, o Eminem lançou uma diss track chamada The Warning, e essa música aqui é simplesmente absurda. O Eminem fala basicamente a música inteira sobre a Mariah. Em dado momento ele chega a detalhar momentos de intimidade, e ele usa áudios que supostamente são da própria Mariah falando dele. Ele já começa a música falando que ele só tinha insultado ela da primeira vez porque ela tava negando que saía com ele, e agora ela tinha deixado ele pé da vida de verdade. Daí ele diz: "Maneira perfeita de se vingar. Quer ouvir algo engraçado? Eu tenho a mesma tatuagem que está nas costas do Nick. Eu estou obcecado agora? Oh meu Deus. Era pra ser eu no vídeo com aquele cavanhaque?" A tatuagem que ele faz referência aqui é a que o namorado da Mariah tinha naquela época, com o nome dela fechando as costas, basicamente. Hoje em dia ele já cobriu essa tatuagem, eles não estão mais juntos a propósito. E ele menciona também o clipe, onde a Mariah tá interpretando o Eminem, com as suas roupas parecidas e o tal do cavanhaque. Daí ao longo da música ele insinua várias vezes que ele tem coisas pra expor, como ligações, fotos, falando que ela ia diversas vezes pra casa dele. Então ele começa a detalhar até demais as coisas que eles faziam. Da primeira vez que eu ouvi essa música, eu realmente não acreditei no que eu tava ouvindo. Eu não posso nem repetir as coisas que ele tava falando na música aqui, mas eu recomendo vocês irem ouvir porque é realmente uma experiência. Eminem, pelo amor de Deus, para. Mas pro meio da música ele ameaça, dizendo que caso ela continue desafiando ele vai expor as coisas que ele tem guardado, mensagens de voz, fotos, etc. Então ele coloca junto da música alguns áudios onde ela mandou pra ele no passado, simulando uma conversa. E ele segue alternando entre vários cortes desse áudio, não tem como eu explicar muito bem, é melhor ouvir. E lá pro final de 2010, o Eminem deu uma entrevista pra Vibe Magazine dizendo que ele já tava cansado dessa treta. Abre aspas: "Eu não quero mais falar sobre ela. Não vou continuar chutando o cachorro morto." Nos anos seguintes, o Nick Cannon lançou algumas diss tracks atacando o Eminem, e sinceramente o Eminem nem ligou pra isso, e eu acho que ninguém se importou com o Nick Cannon, porque quem que é Nick Cannon? Da parte da Mariah, ela continua sem tocar no assunto, até que numa entrevista com o apresentador Andy Cohen, ele pediu pra ela dizer 3 coisas legais sobre o Eminem. Só que em inglês, a pronúncia de Eminem é muito parecida com a do chocolate M&M, que lá eles falam Eminem. E foi basicamente sobre isso que ela falou. Say 3 nice things about Eminem. They come in a package that you can carry wherever you go. Everybody loves them around the world. And they're tasty. Peanut, and you can have the regular kind. Very good. Recentemente, em 2020, mais ou menos 20 anos depois dessa treta, o Eminem, durante a sua música These Demons, ele faz um trocadilho com a palavra pariah, que significa pária. Ele diz: "Eu tenho uma pergunta. O que rima com pariah?" Ah, deixa pra lá. E nesse mesmo ano, em 2020, enquanto isso tava rolando, a Mariah tava prestes a publicar sua autobiografia The Meaning of Mariah Carey, o significado de Mariah Carey. E todo mundo esperava saber o que ela ia falar sobre o Eminem nesse livro, até que ela foi perguntada sobre isso em entrevista e ela disse: "Se algo ou alguém não pertenceu ao verdadeiro significado de Mariah Carey, como diz no título, então não está no livro." O Eminem já brigou com muitas pessoas ao longo da sua carreira, a Britney Spears, Lana Del Rey, Will Smith, 50 Cent, P. Diddy, Snoop Dogg. Então tem muita coisa pra falar dele, caso vocês queiram outros vídeos explicando as tretas e confusões que ele tá envolvido. A real é que a gente nunca vai saber exatamente o que rolou entre os dois, o que resta pra gente é especular, então me diz aí o que você acha que aconteceu, o que você achou dessa treta imensa que durou praticamente 20 anos. Lembrando que o canal tem o Seja Membro, caso você queira me ajudar financeiramente e aparecer em todo vídeo aqui no canal, eu ficaria muito grata.
Eu vou ficando por aqui e até a próxima.